E eu quero até já começar falando isso com vocês. Ontem à noite eu peguei minha Bíblia para poder orar, eu peguei para ter meu tempo com Deus, né? Eu fico o dia inteiro falando com Deus, eu fico o tempo todo, eu não fico, eu tomo banho, eu como, eu tô o tempo inteiro falando com Ele. Eu trato Ele como meu pai, eu trato o Espírito Santo como meu melhor amigo, então eu vou treinar, qualquer momento que eu tô vivendo do meu dia, eu estou falando com Deus, eu estou buscando, ou eu falo, Deus, tira o cansaço, Deus, me ajuda, Senhor, a entender. Deus, alguma coisa eu estou falando, ou eu estou agradecendo. E ontem eu fiz tudo isso. Só que existe, se você quer acessar um nível maior, se você quer experimentar um nível maior, existe uma diferença de falar com Deus o tempo inteiro. Existe uma diferença em estar conectado com Deus o tempo inteiro. E existe uma diferença em ter um relacionamento com Deus o tempo inteiro. Como que isso funciona? Eu posso, por exemplo, todos os dias passar por Linda e Rodrigo e falar assim: oi filho, bom dia. Oi filha, bom dia. Eu tenho a possibilidade de andar o tempo inteiro de mão dada com Rodrigo e Linda, todos os dias, com cada um na minha mão, e não falar nenhuma palavra com eles, mas eu tô andando de mão dada com eles. Então olha só, eu tenho a possibilidade de falar com Linda e Rodrigo: bom dia filho, bom dia filha, te amo. Você acha que isso vai ser suficiente para eles? Se você todos os dias passar pelos seus filhos e só apenas falar: oi filho, oi filha, te amo, você acha que isso vai ser suficiente? Não. Mesma coisa, você dá a mão aos seus filhos todos os dias, anda com eles. Você vai para o trabalho com eles, você pega um ônibus com eles, mas você não troca uma palavra com ele, com seu filho. Mas você tá ali com ele, mas você não tá trocando nenhuma palavra. Agora você tem a possibilidade de estar com seu filho e sua filha e abraçar seu filho, abraçar sua filha. Olhar para eles e falar: como vocês estão se sentindo hoje? O que a mamãe pode fazer para poder te ajudar? Então a gente tem 3 níveis aqui de falar, de ter a companhia, né, de caminhar, e a gente tem a possibilidade de ter um relacionamento. Então é o primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível, onde você acessa um lugar diferente. Então é muito bonito a gente falar: olha, não tem um dia que eu não fale com Deus, não tem um dia que eu não sinta a presença de Deus, não tem um dia que eu não esteja querendo Deus. Agora, é diferente de eu falar: não tem um dia que eu não me relaciono com Deus. Então, quando a gente começa a colocar esse exemplo para os nossos filhos, fica mais fácil da gente se entender, da gente entender o relacionamento, os níveis de relacionamento com Deus, os níveis de acesso. Um eu acesso, mas não toco. O outro eu acesso, eu falo, mas eu também não toco. O outro eu toco, eu acesso, eu falo, eu me relaciono e eu ouço. Então, quando eu vou para o nível de relacionamento com meu filho e minha filha, eu consigo saber o que eles precisam de mim. Eu consigo entender qual é a parte que eu tenho falhado e que eu preciso melhorar. Eu consigo entender quais são as necessidades deles e o que eu preciso entregar para eles. Só que se eu só toco, se eu só falo, eu não consigo ouvir, não consigo ver, não consigo sentir a pele deles, como que eles estão, se eles estão se sentindo nervosos. Agora imagina o nosso pai com a gente. Só que aí a gente volta para terça-feira, quando eu falei com vocês. Existe um espírito de orfandade que ronda a nossa sociedade. O que significa isso? Nós nos tornamos órfãos. Nós gostamos de um lugar onde queremos nos sentir órfãos. O que é se sentir órfão? É achar que eu não tenho um pai. Você pode estar assistindo essa live e falar: Adriana, mas você está falando Deus, você está falando Pai. Eu nem considero Ele como meu Pai. Considero Ele como Deus, algo inacessível para mim. Mas Ele como meu Pai, eu não consigo visualizar isso. E é justamente nesse lugar que o Satanás atua.
Por quê? Porque ele cega os nossos olhos, ele quer cegar o nosso entendimento, ele quer atrapalhar o nosso entendimento para a gente poder não entender o nosso lugar de filha. Porque quando você entende o lugar de filha, você de fato se torna herdeira e co-herdeira em Cristo. Ou seja, você tem acesso a tudo que é do seu Pai. Então, Rodrigo e Linda, eles têm acesso a tudo que é meu e de Rodrigo. Tudo que é nosso, eles têm acesso. Não significa que eles vão tocar agora, porque eles são muito novos e eles não estão preparados para receber tudo que nós estamos preparando como herança para eles. Se você já não está sentindo Deus falando com você, ou seja, você é filha, você é herdeira do Pai Todo-Poderoso, do dono de tudo, mas você tem acesso, mas você ainda não pode tocar. Porque se você tocar antes do tempo, antes do prazo, isso pode se virar contra você. Se hoje eu dou um celular para o Rodrigo, que tem 9 anos, é a mesma coisa de eu estar entregando uma arma de fogo na mão dele. Por quê? Porque ele não tem maturidade para receber. Ele ainda não tem o preparo para receber algo como um celular. Então, muitas coisas você tem por herança de Deus, mas você ainda não está pronta para receber. E quais são os níveis de estar pronta para receber? É quando você passa por um desafio e você, ao invés de agir como você agia antes, você já age com maturidade, você já age com sabedoria. Se antes, numa situação desafiadora, você gritava, você quebrava, você surtava, você depois de um tempo passa por essa mesma situação, pode ter certeza que você vai passar por situações iguais. Eu, 2 anos depois de ter passado uma situação muito desafiadora, no mesmo mês, 2 anos depois, eu passei pela mesma situação, sem tirar nem pôr, só mudando o personagem, mas foi idêntico. E eu fui muito rata na hora que eu me liguei. Eu falei, peraí, que mês é esse? Nossa, é janeiro para fevereiro. Nossa, exatamente 2 anos atrás. E a situação era, eu me sentindo usada, as pessoas preparando o terreno para fazer o que iam fazer, de caso pensado. Eu me irritei por me achar inocente, não ter percebido. Tinha todos os motivos do mundo para quebrar o pau, para só fazer um post na internet. Que essa ferramenta, ela nos dá tanto para o bem quanto para o mal. E eu escolhi assim, Deus, se isso está acontecendo é porque tem a sua permissão. Se isso está acontecendo é porque eu preciso fazer diferente. Preciso aprender. E me ajuda, eu falei assim, gente, com essas palavras. Me ajuda a fazer e agir da forma que o Senhor espera que eu haja e que eu faça. Eu não quero ter que passar nessa prova de novo. Eu detesto o meu nível de cobrança comigo mesma, de excelência, é muito alto. Ele é bom em determinados pontos, mas ele é ruim, porque eu me cobro muito. Eu vivo falando isso em terapia. E ela fala assim, Adriana, ela tem acho que 70 anos, minha Valdeia. Ela fala assim, Adriana, por que você está reclamando e se cobrando porque você se cobra muito? Sendo que olha o resultado que você tem. Você quer ser diferente? Puxa vida, Adriana, você não consegue enxergar? Olha onde você chegou. Olha de onde você saiu. E ela sempre usa o exemplo. Você escovava o dente no tanque, Adriana. Você passou a vida toda sem uma pia no banheiro, sem um box no banheiro. Era um caos, gente. Eu tinha que tomar banho. Aí depois que terminava de tomar banho, mamãe gritava que eu tinha que secar o banheiro inteiro. Então tinha vezes que eu não queria nem tomar banho, porque quando eu ia tomar banho ia molhar. Não tinha nem aquele plástico para poder não molhar. Era tudo puro, porque mamãe não tinha dinheiro para poder comprar o blindex. Então ela conseguiu reformar o piso, mas o blindex não, e a pia também não. Então eu tinha que todo dia
lavar o rosto, escovar o dente no tanque. Só que quando eu chegava no tanque, tava aquele monte de sabão em pó, Ariel, sei lá o que. Gente, aquilo me dava uma raiva. Eu falava, eu não vou passar por isso nunca mais na minha vida. Passei por isso quando eu casei com o Rodrigo. A gente, olha o padrão, a gente reformou a cozinha, a gente não tinha dinheiro para dar continuidade na reforma da cozinha. Então a gente ficou durante uns 2 meses sem pia na cozinha. Olha o padrão. Vi minha mãe não ter dinheiro, não conseguiu concluir a pia, terminar a obra da cozinha, do banheiro. Quando eu e o Rodrigo nos casamos, conseguimos reformar a cozinha, faltou dinheiro, não conseguimos colocar a pia da cozinha. Como que eu quebraria esse padrão? Só fazendo a reforma quando a gente visse que tinha o dinheiro certo para poder fazer. Mas aquele cenário de não ter a pia ali já era familiar. Então, cuidado com os padrões que você vem repetindo, que você vem vendo, assistindo, que você pode simplesmente mudar. Eu não quero nunca deixar os meus filhos terem que ficar lavando o rosto na pia do tanque, mas eu só não quero porque eu já passei por isso, não é porque eles não podem passar por isso, é porque a gente não quer naturalmente que os nossos filhos passem por coisas que a gente passou. Então, você precisa começar a analisar o que é que você vive hoje, que você está repetindo provas. Terceira vez, eu tenho certeza que eu não passo por essa prova pela terceira vez. Essa que eu passei em fevereiro, em janeiro, fevereiro, e que eu passei 2 anos depois, nesse ano, janeiro e fevereiro. E eu ficava sondando em Deus. Então pensa como o exemplo da escola, né? Você estuda o ano inteiro, odiava estudar. Você tinha que passar no final do ano. Se você não passasse no final do ano, você ficava em recuperação. O que é? Ó, tô te dando mais uma oportunidade de você conseguir passar nessa prova. Então vamos pegar matemática. Uma vez eu fiquei de recuperação em matemática, minha mãe é professora de matemática. O que minha mãe fez? Era verão, eu fiquei em recuperação em matemática, as provas só aconteciam depois da virada do ano. Então a minha prova de recuperação de matemática era só em janeiro, mas no ano novo a gente foi pra praia. Então minha mãe falou, a consequência de você não ter estudado, se dedicado nós estamos indo pra praia e você vai ficar aqui dentro do quarto estudando. Eu nunca mais esqueci. Aquilo se tornou uma consequência dos meus atos e eu precisei aprender na dor. Eu vi meu irmão, meus primos, todo mundo indo pra praia, foi só um dia só que ela fez isso, eu achei ótimo, faria igual. Meus amigos, meus irmãos, todo mundo indo pra praia, fazer churrasco, e eu fiquei o dia inteiro no hotel, na casa. Mas naquela consequência ali, me trouxe o quê? Um aprendizado. Cara, se eu não levar a sério, eu vou passar por isso outros anos. Só que tinha um nível ainda pior, que era repetir a prova. Repetir o ano. Então, se eu não passo na recuperação, eu ia ter que repetir o ano. Tem muitas pessoas aqui hoje, na live, que estão tendo que repetir de ano. Repetir de ano. Porque Deus dá uma oportunidade de mudar. Deus dá uma oportunidade de transformar. Deus chama para perto. Deus ensina. E algumas insistem em permanecer no erro. Insistem em brincar. O lugar de santidade, o lugar de mimo, o lugar de acesso à herança requer um nível maior de entrega. Requer um lugar de renúncia, requer um lugar de busca, requer um lugar de relacionamento. E por que eu comecei contando tudo isso para vocês? Lembra que eu comecei falando, existe o lugar em que eu falo com Deus, então todos os dias eu tô falando, só falando, Deus te amo, obrigada, Deus. Então, Rodrigo e Linda, te amo, obrigado por vocês serem meus filhos. Eu tenho um lugar que eu ando com Deus, eu dou a mão para Ele, não falo uma palavra. Rodrigo e Linda, dá a mão para mamãe, não falo uma palavra. Agora existe um lugar de relacionamento com Rodrigo e Linda, que eu sei o que eles pensam, que eu sei o que eles precisam, que eu abraço, que eu toco, que eu falo, que eu beijo, que eu amo, que eu passo horas. Então, qual dos 3 níveis você está acessando em Deus? Porque o íntimo, ele recebe um acesso VIP. Então, o íntimo que vem na minha casa, um íntimo meu, sabe coisas que
Muitas de vocês talvez não saibam. Um íntimo meu tem acesso ao meu quarto. Uma pessoa que eu falo oi, primeiro que nem vem na minha casa. Agora, a íntima, o íntimo, esse pode dormir na minha cama. Você precisa entender se você hoje é íntima, se hoje você é filha, se hoje você tem um relacionamento, porque esse tempo aqui que a gente está vivendo maravilhoso vai acabar. E você vai precisar provocar, você vai precisar buscar. Então, mesmo diante de desafios que muitas de vocês estão enfrentando, e eu também estou durante esses dias, espiritualmente falando, você precisa buscar. Você precisa entender que diante desses desafios, diante de tudo que você está vivendo, seja pesadelo, seja afronta, seja desestruturação, seja o que for, você já acessou um novo nível em Deus. Você já entendeu o quanto você é escolhida. Porque aquele que não é escolhido, o diabo, ele nem se importa com você. Aquele que já é dele, ele vai provocar para quê? Aquele que já é dele, ele entrega aos prazeres. Vai aí, vai que eu nem preciso trabalhar, você já tá fazendo os negócios para mim. Agora, aquela que ele tá vendo, que antes estava num caminho tortuoso e tá escolhendo endireitar, tá escolhendo renunciar, ele vai tentar. Só que ele tenta e não consegue vencer. Você sabe qual é o momento que ele consegue vencer? Quando ele está te tentando e você começa a fazer exatamente o que ele espera de você. Por exemplo, seu marido chega em casa do absoluto nada, você está no jejum espiritual, você está fazendo o jejum com propósito, as nossas lives, seu marido chega do nada e é grosseiro com você. Você vai lá e responde com grosseria para ele. Pronto. O diabo nem precisou fazer nada. Você mesma seguiu o caminho. Agora, quando você vê uma situação dessa e escolhe, cara, isso nem tá vindo dele. Quando a gente fez a live na terça-feira, que eu falei com vocês sobre... Eu não lembro, né? Muitas coisas que eu falo com vocês eu tenho que assistir para poder entender tudo que Deus ministrou. Mas teve algo que eu falei sobre o pai, você não ter tido pai terreno, algo nesse sentido. Eu recebi uma direct de uma seguidora que estava assistindo a live, não sei se ela tá aqui, que ela escreveu um texto gigante pra mim. Ela falava assim: você uma hora orou e falou, você não teve o pai na terra, algo assim. E ela escreveu assim pra mim, ela é linda, eu entrei no Instagram dela, novinha, deve ter 26, 25 anos. Ela falou assim: o meu pai abusou de mim a vida toda. E quando você orava, que eu não conseguia olhar para Deus como um pai, eu só sentia Deus falando comigo, eu sou seu pai. E ela escreveu muitos detalhes do que eu falei, eu não lembro aqui agora. E na mesma hora eu me coloquei no lugar dela, é inevitável, tenho certeza que você está se colocando. São situações quase que impossíveis de imaginar. Eu não consigo imaginar um pai abusando de uma filha. Eu consigo imaginar um padrasto, a gente ouve diversas histórias, o tio, muitas vezes o avô, o primo, mas o pai. E ela agradecia, porque depois daquela oração, foi a primeira vez que ela conseguiu falar para Deus, Pai. E ela conseguiu entender que Ele era o Pai, que Deus é Pai. Então, a gente não tem noção do que as pessoas passam, do que as pessoas passaram. Muitas vezes a gente está vidrado no nosso problema, na nossa história, como se a nossa fosse pior. E quando a gente vai ouvindo histórias como essas, histórias reais,
a gente vai vendo que o que a gente passou não foi nada. E mesmo essas pessoas passando por situações terríveis, e talvez a sua foi muito mais terrível, se é que tem como medir, porque é impossível a gente medir a dor e o que cada pessoa passa. Mas a gente consegue ter, mesmo diante de tudo isso, um entendimento de que desde que o pecado veio ao mundo, Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, para a remissão dos nossos pecados, para a nossa salvação. Ele não disse que nós estaríamos livres de aflições. A nossa vida não é sobre essa terra, né? A eternidade, ela está logo ali. O momento em que Jesus vai voltar está cada vez mais perto. Só que como na época de Noé, as pessoas, gente, é maravilhoso você ler a história de Noé. As pessoas, elas estavam trocando casal, elas estavam fazendo orgia, nada diferente do que está acontecendo agora, não. Só que imagina no tempo da Bíblia, no tempo, milhares de anos atrás, eles vivendo o que a gente vê hoje. E aí Deus revoltadíssimo, Deus estava muito bravo. Cara, vocês estão brincando, Até que Deus vai lá, fala para Noé, Noé começa a avisar que o dilúvio ia vir, que era para eles se endireitarem o caminho, senão eles iam morrer. Eles não acreditavam. Não é nada diferente do que acontece hoje. Parece que nós aqui estamos numa bolha X, que se a gente for no supermercado com um microfone, um celular e falar, você acredita que Jesus vai voltar? Milhares de pessoas vão falar, não. Você acredita em Deus? Não. Você acredita? Não. E aí nós estamos aqui nessa bolha, as pessoas estão em outra, vem um dilúvio, não vai vir mais, porque Deus prometeu que nunca mais mandaria sobre a terra um dilúvio, como no tempo de Noé, então não vai ser dessa forma. Mas vamos lá, para ilustrar, vem um dilúvio, mata todo mundo e só salva nós. Foi isso que aconteceu. Foi isso. E é isso que vai acontecer quando Jesus voltar. Nós iremos, e aí se o céu vai descer, se Jesus vai nos levar, aí, gente, eu só vou estar com ele. Isso aí deixa a discussão para os teólogos, eu tô nem aí para essa preocupação. Eu quero estar com ele. Eu vou estar com ele. Só que as pessoas não se importam. As pessoas não acreditam. Se 4 anos atrás você falasse isso comigo, eu não ia acreditar, eu ia falar, você tá viajando, para de loucura. Ou então, nem ia falar, você tá viajando, para de loucura. Talvez ia falar, tá bom, eu tenho coisas mais importantes para poder fazer do que pensar nisso. Então, nós que tivemos os nossos olhos abertos, não devemos entrar num lugar de julgamento e ficar apontando o dedo. Mas nós devemos ter o quê? Temor diante das nossas atitudes, para saber se aquilo agrada a Deus. Então, ontem, eu tive alguns desafios para poder resolver, como eu falei para vocês, se vocês puderem hoje em algum momento orar por isso para nos ajudar. Derrubaram todos os nossos números de WhatsApp, de contatos com alunas, coisas assim inimagináveis. A gente não perdeu completamente, a gente consegue manter, mas são WhatsApps registrados. É uma coisa assim que nunca aconteceu, 14 anos de trabalho, nunca aconteceu. Eu sei que é espiritual, eu sei que é por conta desse movimento que tem acontecido aqui. Muitas pessoas estão sendo salvas, o inferno fica furioso e o primeiro alvo é aqui, sou eu. Porque me desestruturando, eu não estou aqui com vocês. Então, esse discernimento eu tenho. Contudo, eu não posso deixar de tentar resolver. Então, ontem, diante de tudo isso, tentando resolver a situação, não perdi as estribeiras, não estressei nada. Mas o diabo conseguiu fazer, sabe o quê? Roubar minha atenção. Eu peguei a Bíblia, subi pro meu quarto, era por volta de umas 10 e pouca da noite, para ter o meu tempo ali de relacionamento. Então lembra que eu falei com Deus, eu andei com Deus, mas eu não me relacionei com Deus. E eu fui dormir. E hoje de manhã, quando eu abri meu WhatsApp, tava lá 300 coisas para poder resolver. E o que eu fiz? Deus,
assim, eu tava fazendo minha maquiagem, eu falei, Deus, por favor, Senhor, me perdoa, porque ontem eu não tive um tempo com o Senhor, me perdoa porque agora eu já acordei fazendo a maquiagem, já aqui correndo, Pai, me ajuda a ter calma, me ajuda a entender, me ajuda, porque eu sei, gente, eu tenho certeza absoluta, quando der domingo, os números voltam, eu já sei, mas olha só, mesmo sabendo, de alguma forma, roubou o quê? O meu tempo de relacionamento com Deus. Precioso. Onde muitas vezes não, 99% das vezes, nesse relacionamento, Deus entrega o segredo e a estratégia. Gente, eu já cansei de receber estratégias de Deus no meu tempo de relacionamento com Ele. Você não está entendendo. Nunca ouvi uma voz audível que fala com áudio, mas é uma voz que vem aqui dentro que fala assim, faz assim, faz assado, faz assim. Quando foi em janeiro, fevereiro desse ano, que houve esses desafios todos, que foi uma prova e que eu repeti, 2 anos depois, quando foi em dezembro, antes disso acontecer, eu estava dormindo, eu estava num propósito de 3 dias, inclusive eu te aconselho a fazer esse propósito um dia, se você puder. É um propósito, não é um jejum. Eu fiz um propósito de ficar 3 dias sem mexer no celular. Então eu parei de trabalhar, avisei a todo mundo, né? Falei, pessoal, eu preciso agora ficar um pouco off, então resolvam aí que eu não vou estar online. Então eu fiz um propósito de 3 dias sem celular. Por quê? Porque eu queria ouvir a Deus. Então eu comecei esse propósito falando, Deus, eu quero te ouvir. Porque, gente, a gente faz o jejum, a gente jejua a nossa carne, a gente renuncia a nossa carne, a gente entra em abstinência daquilo que a gente ama, pra gente nos tornar mais sensíveis a Deus, para nos tornarmos parecidos com Deus, para sermos cheios da paz que excede todo entendimento. E nós temos vivido isso. Só que, imagina esse jejum que a gente está fazendo, junto com, que sejam 3 dias de jejum, junto com 3 dias sem mexer no celular. Então, jejum, oração e sem mexer no celular. É fato que você vai para um outro nível. É fato, é fisiológico, é sensorial. Você não tem nenhuma atenção sendo roubada. Você volta para o mundo real e você começa a só ter atenção o quê? Para sua casa, sua família, seus filhos, que você não vai ficar indo para festa, para nada disso, nem aniversário, você vai estar ali naquele tempo consagrando a Deus, aquele tempo exclusivo. Então seu celular não está ali para te atormentar de informação. É fato que você vai ouvir a Deus com mais facilidade e num nível maior. Então eu fiz isso nesses 3 dias e eu lembro que eu estava dormindo e Deus falou assim para mim. Ele me deu 3 frases, 3 direções. Eu estava dormindo e ele falou: vão para fora de si mesmos, não fiquem dentro a ponto de se afogar e nem fiquem fora a ponto de se perder. Eu acordei e eu falei, nossa, eu me arrepio. Eu falei, meu Deus, amor, pega seu celular aí e anota pra mim. Que minha vida, o que foi? Amor, anota aí. Vão pra fora de si mesmos. Não fiquem dentro a ponto de se afogar e nem fora a ponto de se perder. Era um apontamento de Deus, um direcionamento de Deus, complexo, profundo e transformador. Não são frases que eu intelectualmente sou capaz de criar, nem tenho capacidade de criar esse tipo de frase. Não tenho capacidade de sonhar esse tipo de frase. E tenho o Espírito Santo de Deus habitando dentro de mim, que me faz discernir o que é de Deus e o que é de mim. Então, a partir de agora, vocês já estão no novo nível em Deus e que à medida que vocês se relacionarem e buscarem, vocês vão receber direcionamentos estratégicos diretos e que vão mudar a sua vida. Só que eu precisei dar um passo. O que eu falei? Eu falei, Deus, eu estou fazendo esse propósito porque eu quero te ouvir.
Eu não simplesmente falei isso para ele e fiquei a ver navios, não. Eu me relacionava, eu buscava, eu esperava e muitas vezes ele não falava e ele foi falar no sonho. Deus tem suas formas de falar, para cada pessoa ele tem uma forma. Tem gente que é em sonho, tem gente que é em visão, tem gente que é em sensação. Então, diversas formas. Mas, Adriana, como que eu vou diferenciar se é a voz de Deus ou se sou eu ou se é o inimigo? O inimigo, ele sempre vai te pedir coisas que vão beneficiar somente você, saciar seu ego e parar em você. Então, o inimigo, ele vai falar assim, não paga tal pessoa não, que você tá devendo, você vai pagar pra quê? Você já tá devendo? Ou então, um exemplo claro que eu vi recentemente, um amigo me mostrou no TikTok uma menina, eu não conheço ela, que ela foi elogiar demais a Academia do Jejum no vídeo, eu fiquei surpresa, inclusive. Ela falava muito bem, e a menina que fala bem, sabe? A menina posturada, assim, ela falando super bem. Aí esse amigo foi me mostrar, e aí eu, curiosamente, falei, deixa eu ler os comentários. Se você visse, gente, a quantidade de pessoas nos comentários, vamos comprar e vamos dividir? Ei, me chama no WhatsApp, a gente divide o acesso. Ei, tal. Eu olhei aquilo ali, não por mim, sabe? Por mim não faz diferença. A questão é, será que essas pessoas não entendem que isso que elas fazem, porque a Academia do Jejum, o acesso é individual, é para uma pessoa. Claro que se você for entrar na Academia do Jejum e vai fazer com seu marido, eu quero que você faça, não vai comprar um para você e pro seu marido, faz para sua casa, pelo amor de Deus. Mas ali não, ali eram pessoas estranhas, uma chamando a outra, muitos comentários para dividir. Eu falei, cara, essas pessoas não têm noção que elas vão colher daquilo que elas estão plantando. E realmente, é o que eu falei pra vocês, existe uma cegueira. Então o diabo, ele vai te fazer pensar que é lícito fazer coisas ilícitas. Pra quê? Pra benefício próprio. Pra saciar seu ego. Pra enganar, pra mentir. Pra parar em você. A partir do momento que eu vou no supermercado e eu compro algo de comer e eu vejo ao meu lado uma pessoa passando fome e me pedindo comida, não tô dizendo pedindo dinheiro pra droga não, pedindo comida, e eu consigo passar com indiferença diante daquela pessoa, é porque já não tá fazendo sentido ser humana. Então o diabo, ele vai te levar para esse lugar que você vai achar que você tá fazendo o que é certo, quando na verdade você não está agindo como Jesus agiria. Então diversas vezes que eu tenho dúvidas sobre o que fazer, eu faço a pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? Como Jesus agiria? Como Jesus falaria? Como Jesus pensaria? O que Jesus devolveria? Agora, a gente falou para poder entender quando é o diabo. Agora, vamos lá. A gente tem 3 níveis, saber se é o diabo, saber se sou eu e saber se é Deus. Quando eu começo a fazer os desejos do meu coração, tô falando de mim, Adriana, eu já tô servindo ao diabo. Porque meu coração, ele é enganoso. Meu coração, ele é falho. Meu coração, ele acha que ele é justo. Ele acha que ele sabe o que é certo. Então, esse segundo nível, que é o diabo, eu ou Deus, esse aqui, ele já está interligado. Então, a gente está falando de 2 níveis só. Saber se é Deus, saber se é o diabo. Porque quando eu faço os desejos do meu coração, eu já estou entregue ao diabo. Não preciso, não tem outro nível. Agora, como que eu sei que é Deus? Tudo que Deus vai te falar, tudo que Deus vai te entregar, sempre vai te custar algo. Sempre, sempre, sempre. Ou vai custar a sua reputação diante dos homens, porque você vai dizer, não, mas peraí, Deus está me pedindo para ir bater na porta de fulano e pedir perdão para ele, sendo que foi ele que me sacaneou? Não, não. O diabo não faria isso. O diabo nunca vai te pedir, te direcionar para, sei lá, pedir perdão para alguém. Ele vai dizer o que para você? Você que tá certa. Você vai lá pedir perdão para quê? O que é isso?
O diabo nunca vai te pedir para você ir na casa de alguém levar uma cesta básica. O diabo nunca vai te pedir para você deixar o seu trabalho. Ele vai querer o quê? Que você cada vez mais mergulhe no trabalho a ponto de você esquecer dos seus filhos, da sua família e se achar autossuficiente e dono de tudo. Agora, talvez, não estou dizendo aqui que Deus está falando isso não, tá? Mas talvez Deus possa estar pedindo para algumas aqui o trabalho. Isso te custa. Isso é renúncia. É renúncia da carne, é renúncia do ego, é renúncia da vida. Porque nós somos seres naturalmente impulsionados ao trabalho, ao fazer. Então, quando você começa a ter esse entendimento, você nunca mais tem dúvida sobre a voz de Deus ou sobre a voz do diabo. Porque o que Deus te pede te custa, te dói, te faz muitas vezes se sentir humilhada, mas aqueles que são humilhados serão exaltados. Te faz pedir perdão, mesmo quando não é justo aos seus olhos. Te faz caminhar um pouco mais com tal pessoa. Então teve um amigo que uma pessoa pediu um dinheiro emprestado e essa pessoa não pagou. E esse amigo mantém, amando em Cristo, humanamente falando por mim, cara, eu excluo da minha vida e acabou. Mas quando ele age dessa forma, eu vejo o verdadeiro evangelho nele. Então, eu nunca passei por essa situação, né? Não posso falar claramente como eu agiria, mas estou só trazendo um exemplo para você. Então, aquele que te fez mal, você decide perdoar. Mas não tem necessidade de conviver. Ele não convive, tá? Ele ama em Cristo à distância, não é que ele convive. Porque você tem que entender isso também. Porque às vezes, por você querer agradar tanto a Deus, você pode achar que Deus está querendo que você volte a conviver com pessoas que te fizeram mal. E muitas vezes não. Deus ouve coisas que você não ouve, Deus vê coisas que você não vê e Deus sabe de coisas que você não sabe. Ou seja, Deus está em lugares que você não está. E se Ele está tirando pessoas e situações da sua vida, receba isso como zelo e não queira estragar o que Ele está fazendo. Mas saiba que você vai acessar um nível em que Ele vai entregar os seus inimigos nas suas mãos. Então não se preocupe, não entre num lugar de preocupação em relação a isso. Ele faz chegar até você, Ele entrega. É incrível, é incrível. E Ele provê tudo, e Ele organiza tudo. E se for em questões profissionais, se alguém está te enganando, te roubando, fazendo qualquer coisa, Ele te entrega as provas, Ele te entrega o ajuste, Ele te entrega tudo. 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 Eu te falo por experiência própria. Então, não queira ser Deus na sua vida. Deixe com que Deus seja Deus. Mas eu creio, como eu falei para vocês, que existe um nível de acesso. Se não existisse um nível de acesso, a gente não iria ver tantas pessoas de anos-luz na igreja. Vamos pegar lá uma galera de anos-luz e que não saíram do lugar, espiritualmente falando. Porque elas escolhem fazer o quê? Só manter um contato ali com Deus. Ela não escolhe se relacionar para acessar um novo nível. Os meus filhos têm um acesso e um relacionamento completamente diferente comigo, comparado a pessoas na rua. Eles têm acesso a coisas que ninguém nessa terra terá. Porque eles são meus filhos, quer dizer, do Senhor, que o Senhor confiou a mim. E eles têm um relacionamento que ninguém nessa terra tem comigo. Então você,
A partir do momento que tiver um relacionamento com Deus, você vai ter acesso a coisas que muitas pessoas não têm. A lugares que muitas pessoas não têm. A situações que muitas pessoas não têm. É fato. É fato. Se tem uma coisa que você pode sair desses dias do propósito, de jejum com propósito, é sabendo disso. Se você quer coisas maiores, faça coisas maiores com Deus. Faça, esteja em lugares com Deus que você não estava antes. Então, eu estou tentando lembrar aqui é a parábola do semeador, se eu não me engano. Nossa, essas parábolas eu preciso decorar, eu misturo tudo, mas basicamente Deus deixou uma semente, eu acho, um dinheiro com 3 pessoas. E aí deixou com uma enterrou, deixou com outra, a outra multiplicou, e deixou com a outra, e a outra, sei lá, triplicou. Aquele que enterrou, Deus tirou tudo. Aquele que tentou reter. Agora, vamos lá para o último nível. Aquele que conseguiu multiplicar, que não pensou só em si mesmo, Deus derramou infinitamente mais na vida dele. Então, olha aqui, tem níveis. Um ele tira, o outro ele dá uma coisinha ali, mas nada demais. Agora o outro, ele derrama, ele inunda. Por isso que às vezes eu fico chateada que eu vejo, tipo, na internet, pessoas zombando de pastor, quando o pastor tá prosperando, ou quando uma pessoa que prega o evangelho tá prosperando. Gente, isso é só no Brasil. Isso é só no Brasil. Aqui, todos os pastores andam em carrão, são ricos, são prósperos. E não tem ninguém apontando o dedo dizendo que tá roubando dinheiro de dízimo, não. Porque aqui, no geral, né, tem entendimento de quem é o Pai. Só que nós brasileiros, muitas vezes queremos comparar o reino de Deus, aqueles que são de Deus, com aqueles que são muito pobres. Estou falando financeiramente mesmo agora. Só que se você for estudar um pouquinho, né, nem muito, da Bíblia, você vai ver o quanto Deus recompensava os seus com dinheiro e riqueza. Salomão, por ter pedido sabedoria ao invés de pedir dinheiro, Deus falou: não só te darei a sabedoria, como farei de você o homem mais rico que já existiu. Mas as pessoas têm um entendimento: não, eu tenho que ser muito pobre. O pastor tem que, ai, coitado, ele tem que passar fome para ele poder ser um homem de Deus. Não, imagina, ele tá numa Porsche. Não, imagina ele usar um Rolex. Que é isso? Isso é só no Brasil. Aqui o pastor tá de Rolex, aqui o pastor anda com policial, num país seguro como esse, anda com policial, com Honda, vigiando ele, protegendo ele o tempo inteiro. Ninguém joga pedra, ninguém diz que tá roubando. Cara, é um cara que prosperou, que Deus fez prosperar. É uma pessoa que se torna um alvo, principalmente por conta de atentados aqui, e no Brasil a gente fala de assaltos, né? Mas existe o que? Felicidade em ver o outro ser abençoado por Deus. Que é uma das regras principais, e um dia a gente pode falar só sobre prosperidade financeira, princípios para se tornar uma pessoa próspera financeiramente. E uma delas é vibrar e se alegrar com a riqueza do outro. Você quer afastar a prosperidade financeira da sua vida? É você sentir raiva, é você justificar, tentar justificar e julgar por que o outro é rico. Se afasta de você. A primeira coisa é: cara, que bom que tal pessoa trocou de carro. Nossa, que Deus abençoe, que seja... Nossa, a pessoa mereceu. A pessoa pode ser o maior bandido que você já viu. Oh, mamãe, pera rapidinho. Ai, mamãe, eu te amo. Esse aqui eu tenho um relacionamento, pessoal. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Eu não vou te beijar pra não deixar batom, tá? Beijo, mamãe. Mamãe, você vai fazer? Eu vou. Mamãe tá acabando. Fazer o 10 cabelo minutos, né? Aham, mamãe vai fazer. Eu preciso ir. Então, você precisa aprender esse princípio. Um dia eu faço qualquer coisa no YouTube para deixar gravado lá para vocês sobre... Aí são princípios que
a gente estudou durante anos, coisas que a gente entendeu, que transformou a nossa vida, que nos trouxe para um lugar de fluir na prosperidade, de fluir no entendimento humano e na atitude humana daquilo que você deve fazer. Mas eu preciso ir porque hoje é a formatura das crianças. Eu vou orar com você. Espero que tenha sido maravilhoso. Acho que Jesus hoje falou diversas coisas direcionadas. Eu vou ter que assistir porque foi bastante tema. Existem mensagens que elas vão vir trazendo uma paz, existem mensagens que elas vão vir trazendo uma direção, existem umas mensagens que vão vir trazendo a transformação de um novo comportamento, de um ajuste, de uma mente, para que a gente possa acessar esses novos níveis, tá? Então vamos orar, eu vou orar por você. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada que mesmo diante de todas as nossas falhas, o Senhor se faz presente. Mesmo diante dos nossos erros, mesmo diante do nosso pecado, Pai, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos restitui, o Senhor nos transforma, o Senhor nunca aponta. Nós muitas vezes apontamos, Pai. Pelo mínimo do que as pessoas erram conosco, nós apontamos, nós nos achamos justos e corretos aos nossos próprios olhos. Já o Senhor não. O Senhor é tão lindo, tão maravilhoso que uma vez que a gente erra e a gente se arrepende dos nossos pecados, o Senhor já não nos condena mais. O Senhor já não nos culpa mais. Pelo contrário, o Senhor nos recebe com amor e nos pede para que, a partir de agora, a gente comece a caminhar com o Senhor. Mas nós não, Pai. Nós, na maioria das vezes, nem queremos que aquela pessoa que nos fez mal caminhe conosco. Como é difícil, Pai, caminharmos ao nosso próprio entendimento. E, na verdade, nós nem queremos isso, Pai. Aquela mulher que está aqui hoje, Senhor, que está se sentindo cansada, que está se sentindo ansiosa, eu te peço em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha agora, abraçando ela, Pai. Espírito Santo, eu te peço, por favor, tira como se fosse com uma pinça toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação, Pai. Tem mulheres aqui preocupadas, aflitas, com situações que já foram entregues ao Senhor. Então ela tá entre a cruz e a espada, Pai. Ela tá, eu confio, mas ao mesmo tempo eu pego para mim. Eu confio, eu deixo o Senhor fazer, mas espera aí que eu sei fazer algo aqui que só eu sei, quando na verdade o Senhor está convidando a entregar o controle nas mãos dele. Se você é essa mulher, em voz alta, diga: Pai, eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos. A partir de agora, eu não vou mais atrapalhar o que o Senhor está fazendo. Faz do seu jeito, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Espírito Santo, eu te peço que nesse momento o Senhor possa sondar mentes, o Senhor possa sondar a alma, as emoções, e que cada uma das emoções que estavam desajustadas venham ser ajustadas agora. Eu te peço em nome de Jesus. Motivo de insônia, motivo de pesadelo,
motivo de ira, motivo de ignorância. Espírito Santo, cura a raiz de tudo isso, eu te peço em nome de Jesus. Espírito Santo, blinda a mente, blinda o coração de cada pessoa aqui. E cada pessoa que estava tendo pesadelo, eu dou uma ordem pelo poder do nome de Jesus. Satanás, você está repreendido. Você não tem autorização de tocar na mente, nem no corpo, nem na alma, nem nos filhos, nem na família dela. Pelo poder do nome de Jesus, eu te dou uma ordem. Sai agora, em nome de Jesus. Você que está tendo pesadelo, coloca a mão no seu coração. Você que estava tendo pensamentos ruins, coloca a mão no seu coração e repete comigo essa oração, por favor. Espírito Santo, eu te peço aqui agora que toda a obra do inferno que estava sobre a minha vida, todo o plano do inferno decretado, que seja quebrado agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, me lava por inteira, me limpa por inteira e me purifica. Me dá uma paz que excede todo entendimento. E eu já declaro que eu estou pronta para viver o melhor dia da minha vida, cheia da presença de Deus, cheia de alegria, e eu já posso sentir, Pai, a Tua paz. Eu já posso sentir, Pai, o Teu amor. E eu te agradeço, Senhor. Puxa uma respiração bem profunda. Solta o ar. Mais uma vez, puxa o ar bem forte. Continua com a mão no seu coração. Eu consagro a minha vida. Eu consagro a vida dos meus filhos, consagro a vida do meu marido, consagro a nossa casa, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Ai, glória a Deus, glória a Deus. Obrigada, Senhor. Nossa, eu já me sinto íntima de vocês. Parece que eu tô, na sua casa orando com você. Só que se eu estivesse na sua casa, eu não ia fazer maquiagem assim, não. Aí eu ia estar normal aqui, porque eu tenho que ficar bonita pra vocês. Sente a paz de Deus durante todo o dia de hoje. Esteja atenta ao começo da nossa live, que eu lembro que eu falei algo sobre você fazer a vontade de Deus e você fazer a vontade da sua carne, para você não sair da presença de Deus, porque quando você faz a vontade da sua carne, você geralmente sai da presença de Deus. Então, quando alguém fizer algo, escolha silenciar. Quando alguém tentar te desestruturar, busque a paz, essa mesma paz que você encontrou agora, tá bom? Eu vou, porque a formatura deles vai começar. Um beijo, a gente se vê amanhã, tá? Beijo, beijo, beijo.